1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 45, diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje. Mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Normalmente, os mais improváveis são os mais corajosos. Normalmente, os desacreditados são os que arriscam, os que todo mundo diz não vai dar. Parece que isso gera um conflito interno de dizer: ah, é? Então espera para ver. Não é algo de orgulho, não. É porque os improváveis, eu tenho a impressão que Deus olha e diz: eu prefiro usar quem ninguém acredita, para que a minha glória se aperfeiçoe na fraqueza. Sabe quando Paulo diz para o Senhor: Senhor, tira de mim esse espírito, aí esse espinho, aí Deus responde: ei, a minha graça te basta. Ele diz, sabe, isso se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa que não dá, dá. Quando você pensa que não consegue, eu consigo. Porque improváveis são dependentes. Improváveis compreendem que não há nada que os coloque, que os dê direito, e por isso improváveis creem mais em Deus do que na sua própria força, no seu talento, no seu dom. Porque improváveis pode até que tenha dom, mas não tem o acesso que os prováveis alcançam. Eu sempre digo que numa corrida eu não ganharia. Se fosse para pregar, não me escolheria, porque quem eu gosto de ouvir pregar não tem nada a ver com como eu prego. Eu confesso para vocês que eu me sinto um estranho às vezes. Eu confesso que eu fico perguntando ao Senhor, muitas vezes fiz isso, tentando entender de Jesus o que foi que Ele viu que eu não consigo enxergar. Eu consigo apontar para o Senhor, se fosse necessário, muitos melhores, e dizer: melhor, é melhor, é melhor. E aí eu olho os olhos do Senhor virado para mim. Sabe, quando eu olho para esse menino indo para o campo de batalha, a missão dele está posta: menino, leva a comida para os teus irmãos e volta, porque é o que você fez, é o que você é o que você tem de melhor para oferecer. Você não tem idade, não tem porte, não tem capacidade. Sabe, Davi já era aquele que seria o rei de Israel, mas ninguém sabia. E talvez isso é o que dá mais coragem para Davi enfrentar o urso, o leão, o gigante. Ele sabe que jamais a palavra de Deus cairia por terra. Não entendeu?
pode lutar com o gigante não mataria ele, porque se matasse ele, mataria a palavra de Deus, e não tem nada mais poderosa do que a palavra de Deus. Se Deus diz vai ser rei, vai ser rei. O gigante não impede o propósito. Jezabel um dia disse: ei, Elias vai morrer em 24 horas. Passou 24 horas, não morreu. 48 horas, não morreu. 72 horas, não morreu. 1 mês, não morreu. 2 meses, não morreu. 3 meses, não morreu. 1 ano, não morreu. Elias não morreu. Deus o trasladou aos céus. Ei, nada é oponível à palavra de Deus. E quando a palavra de alguém é contra alguém que Deus escolheu, não dá certo. Alguém viu a história que Elias morreu? Porque Elias foi elevado aos céus. A palavra do homem não se cumpre, a de Deus. O pai Jessé diz para Davi: Davi, leva comida para os teus irmãos. Davi leva comida para os irmãos. Só que quando ele chega lá, tem um gigante na parada, desafiando, afrontando. Tem um filisteu no meio, rindo de todo mundo. Aí parece que eu vejo que Davi passou assim, voltou. Isso é. Cadê os cabra-macho do exército? Os prováveis estão escondidos. Os prováveis não vão arriscar a vida. Os prováveis estão morrendo de medo há 40 dias. E um dia que um improvável apareceu, a história está prestes a mudar. Tem coisas que Deus faz através de pessoas que ninguém acredita, porque Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Os que não têm linhagem, os que não têm nome, Ele faz. Davi diz: ei, deixa para mim. Deixa para mim. Aí tu diz: não, você é pequeno, rapaz, você não dá. Aí chama o Saul, Saul, ele quer ir. Não vai não. Eles: ei, eu já matei um leão, eu já matei um urso, mas ninguém viu. Pois é, mas se morrer não vai fazer falta. Não deixa, ué. Sabe o que é isso? A missão que colocaram para ele era essa aqui. A missão que Deus deu para ele é essa aqui. A missão dele está no gigante, a que Deus deu. A missão do pai dele está na comida de quem era ser comida de gigante. Então, chega uma hora na nossa vida que a gente escolhe: ou a gente cumpre aquilo que Deus deu, mesmo sendo muito grande para a gente, ou a gente cumpre aquilo que o mundo estabeleceu para nós, mesmo sendo pequeno para aquilo que Deus estabeleceu. Sabe, improváveis também precisam escolher. Chega uma hora que a gente diz: olha, ou eu vivo a vontade de Deus, ou eu vivo aquilo que todo mundo diz que eu posso ser, até onde eu posso ir, o que eu vou conseguir, sabe? Porque o que o mundo disse para mim não combina com o que Deus sabe ao meu respeito. O que a minha geração disse para mim não combina com aquilo que Deus está fazendo agora. O que a minha história, da minha família, da minha geração me viveu e permitiu viver, não combina com aquilo que Deus sonhou, planejou e estabeleceu. Aqui está a improbabilidade. Aqui está a probabilidade. Chega uma hora que eu escolho: ou eu venho para a improbabilidade para viver o milagre e acredito, ou eu fico na probabilidade e cumpro a expectativa das pessoas. A expectativa de Jessé é comida. A expectativa de Deus é mata o gigante. A expectativa do pai é: volta com a tigelinha vazia. A de Deus: volta com a cabeça do gigante. A expectativa de Deus ao seu respeito é maior daquilo que você expectou para a própria sua história. Deus tem algo maior, porque bem sei que os teus sonhos são maiores e melhores do que os meus. Aí Davi, antes de matar, fala que vai fazer.
Não tem fundo, não tem nada. Ele diz: olha, hoje a festa acaba. Improbabilidade. Eu vou matar você, vou cortar a sua cabeça, só que em toda Israel saberão que há um Deus. Ele está dizendo: a improbabilidade não se aplica na minha capacidade, mas no poder sobrenatural de Deus agir. Ele está dizendo: você vem com espada e eu vou em nome do Senhor Jesus dos exércitos. Sabe qual é a questão? A improbabilidade para muitos também é perigosa. Tem gente que quando vive algo improvável pensa que isso está atrelado à capacidade que Deus o deu. Foi Deus que... Não. Sabe, é meu. Não, é dele. Eu sempre digo, eu não sou um pregador. Eu conto aquilo que Deus me deixa entender. Eu não sou alguém, eu sou filho dele. E é ele que faz o negócio virar. Não é a gente. Quando eu coloco na força do braço, eu perco a improbabilidade para viver a probabilidade do talento, daquilo que eu aprendi. Mas quando eu tiro das minhas mãos, eu digo: estou em nome do Senhor dos exércitos. Eu estou dizendo: a partir de agora é o improvável, o incansável, o inatingível, porque agora não é mais meu, é com ele. E é dessa maneira que o Davizinho entra no campo de batalha. Tentaram colocar couraça, capacete, mas nada deu, porque o que Davi precisava não era o que o homem tinha para dar, era aquilo que Deus já havia estabelecido. Eu não preciso daquilo que as pessoas acham que eu preciso daquilo que o Senhor tem para mim. E para Davi Deus tinha uma funda e uma pedra. Você imaginou todo mundo assim? Vai morrer na mão do gigante. O gigante vai trucidar. Todo mundo em volta dizendo: coitado do Davi. Já manda alguém avisar Jessé: esse ministério não é para ele, esse ministério não é dele, isso é fogo de palha. Eu ouvi isso, vai passar fome. Avisa esse menino sair logo daí. Porque sei em quem tenho crido e sei que és maravilhoso. Ei, e o gigante estava assim: é com isso aí que você vem contra mim? Cadê a sua linhagem? Cadê as suas armas? Cadê a sua história? Quem você é? Não tenho espada, mas estou em nome de Jesus. 차는 개조된 차였다. 버튼을 잘못 누르면 폭발합니다. 차를 잘 이해하는 유일한 사람은 에마어 신입니다. 그는 적극적으로 차를 운전하겠다고 제안했습니다. 그는 매우 영리하여 파괴 수준과 가장 가까운 금고의 위치를 즉시 계산합니다. 그런 다음 무인 바다에 버려진 다리로 운전하십시오. 그가 차에서 내리려는 순간 갑자기 소풍을 가던 한 무리의 초등학생들이 아이들을 구하기 위해 근처에 나타났다. 그는 10초 동안 떠날 시간이 없었습니다. 마침내 그는 엑셀을 밟고 차를 몰고 다리를 벗어나 곧장 바다로 들어갔다. 차가 공중에서 폭발했습니다. 모든 학생들은 안전했고 다친 사람은 없었습니다. 그는 수천 명의 생명을 구하기 위해 목숨을 바쳤습니다. 규제가 사라졌습니다. 나에게 아무것도 남기지 마십시오. 그의 삶은 20km 거리에서 영원히 멈췄습니다. 폭발이 너무 강해서 제가 더 이상 나타나지 않았습니다. 그 후 장기 휴가를 요청했습니다. 부모님은 은퇴하시고 기후가 온화한 남부의 작은 도시로 이사하셨습니다. 한 번은 나에게 기회가 되면 집에 가서 잠시 쉬라고 조언한 적이 있다. 짐을 정리하다가 문득 그 사람 사진이 한 장도 없다는 걸 깨달았습니다. 나는 어머니에게 전화해서 당신과 함께 찍은 어린 시절 사진을 보관하고 있는지 물었습니다.
그녀는 이모 사건 이후 우리 집이 도시 지역에 접혀있던 것을 기억합니다. 이사업체는 실수로 오래된 사진과 앨범이 가득 담긴 큰 상자를 잃어버렸습니다. 생각해보면 아직도 화가 난다. 그 당시에는 전자 버전이 없었습니다. 이전의 모든 이미지가 손실됩니다. 그럼 이제 다시 내 사진을 보고 싶어. 나는 어렸을 때 전화를 끊지 않았습니다. 나는 멍하니 앉아 창밖을 바라보았다. 분명 그 사람은 한때 내 삶의 눈부신 존재였으나 결국 흔적도 없이 사라졌다. 천문학적 권리만 남았다. 창조되지 않은 물리학은 그가 존재했다는 유일한 증거입니다. 이듬해 봄에 나는 가족 감옥에 갔다. 그녀는 초췌하고 수척해 보였고 예전의 모습은 전혀 남아있지 않았습니다.